Olá, você já está entre elas. E hoje a gente vai bater um papo muito legal. A cirurgia plástica é um dos sonhos de homens e mulheres. E com a aproximação do verão, esse sonho se torna muito maior. Você quer saber quais são as opções de cirurgia plástica? O que tem de modernidade no mercado? Quer saber? A gente conta, Marilene? A gente conta. E o cirurgião plástico que nós vamos receber aqui, que nós estamos recebendo, é muito especial. Além de ser um grande cirurgião, é uma pessoa agradável, simpático, tudo de bom. E bonitão, né, gente? Bonitão. Porque a gente quer trazer para vocês o melhor. Regina, eu tô até com vergonha de mim. Olha como o nosso entrevistado é lindo e elegante. Marilene, ele é hiper, mega, super bacana e tá aqui com a gente. É um grande mestre em cirurgia plástica, filiado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e tá aqui para conversar. Vai explicar tudo para você, tudo que você quer saber. Tá gostando? Clica aqui embaixo, dá uma curtida, faz a sua pergunta, que a gente encaminha a resposta depois, tá bom? Seja bem-vindo, doutor Renato. Obrigado. Renato Akbart, ó, chique, hein? Bacana. Obrigado, Regina. Obrigado, Marilene, por me receberem aqui. Obrigado pelo convite carinhoso, né? E a gente que agradece. Que aprendi a admirar. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Mim, e a gente agradece, a gente sabe que a sua agenda está muito apertada e que você fez assim um ajeito, né? É uma concessão para estar aqui com a gente. Isso por quê? Porque você que está nos assistindo só merece o melhor, não é isso? Doutor Renato, conta pra gente quais são as cirurgias do momento, porque o verão está chegando e as pessoas vão se entusiasmando, né? Uhum. Brasileiro quer ter sempre o corpo bonito. Uhum. Conta pra gente. Então, o contorno corporal é o mais procurado, né? Contorno? Contorno do corpo é o mais procurado. Na verdade, na minha clínica é o carro-chefe, né? Contorno corporal. E para o verão é o que as pessoas mais procuram mesmo, né? Lipoaspiração, ou de média definição, ou a famosa lipo HD, né? Que é de alta definição. Explica a diferença, eu quero saber. Mas olha, o papo que rola nos hospitais é o seguinte, vou contar para vocês. Estava aqui falando agora, quem guarda segredo é padre, não é jornalista. O papo que rola é que o doutor Renato é mestre nessa coisa de contorno corporal. Falou que não tem melhor do que ele. E eu tô fazendo só eco do que eu ouço. Diga lá, doutor. Então... Bom, ele fica sem graça, né? Ele fica sem graça. Mas a gente é assim aqui, ó, à vontade. Então, aí prótese mamária, mastoplastia, redutora com prótese, ou mastopexia, que seria só o levantamento da mama, né, com colocação de prótese ou não. A lipoescultura, onde você vai tirar a gordura de um lugar, vai colocar onde não tem, né, modelando o corpo da pessoa, né? Literalmente esculpindo o corpo, né? A lipo HD, você me perguntou, é uma lipo... Isso é bem recente, né, doutor? Na verdade, uma técnica recente? Já tem um tempinho já. Mas a questão é que as pessoas, né, foram aos poucos... Descobrindo, e os médicos também tendo a formação nessa técnica, né? Ela foi inventada por um cirurgião, Alfredo Royos, né, colombiano, tive o prazer de conhecê-lo, e agora esse primeiro simpósio de contorno corporal aqui no Brasil que teve, eu tive a honra de participar, né, e conheci não somente ele, quanto conheci também os principais, né, da área, que são os primeiros seguidores, né, e temos aí os dois Filipes, que a gente brinca na cirurgia plástica, né, que os dois, um é Felipe e o outro Felipe. Doutor, qual a diferença entre essa cirurgia HD... Porque eu ouvia dizer que era também sobre o contorno corporal. E a cirurgia de contorno corporal. Quer dizer, o que difere? Não é a mesma coisa, não? Na verdade, assim, a HD ela vai definir a sua área muscular, vamos dizer. Inicialmente... Então tem corte? Não, é uma lipoaspiração. Com lipoaspiração. É uma lipoaspiração. Só que existe uma técnica que você vai refinar, você vai reduzir as medidas, né, corporais com a lipoaspiração, como se fosse, então, uma lipo que seria de média definição.
Eu não faço lipo de baixa definição, eu não acho que vale a pena. O que seria de baixa definição? Vamos colocar de baixa definição como sendo assim, é uma pessoa que não tem uma estrutura corporal para uma lipoaspiração e que você vai, sabe, praticamente não vai mudar se você faz, porque a gente tem um limite de lipoaspiração, é 7% do peso corporal. Então, uma pessoa que está com sobrepeso, por exemplo, não é um paciente bem indicado para lipoaspiração, você tem que trabalhar esse sobrepeso. Quando você fala de média definição, já é a lipo já convencional, a lipo que já se conhece há muito tempo, né? A gente tem, particularmente eu tenho, umas nuances nessa lipo de média definição, digamos que eu faço uma mescla, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma lipoabdominoplastia, né? Eu faço a lipoaspiração de costas, né? Porque a gente tem que enxergar a estrutura corporal em 360 graus. Eu tenho pacientes, às vezes, que chegam e falam assim, doutor, não dá para fazer só o abdômen, não fazer a lipo? Eu digo, é melhor te mostrar em fotos. Aí quando eu mostro as fotos de pacientes que fizeram, e que, claro, me autorizam a mostrar, essas pacientes dizem, realmente. Porque eu digo, olha essa mulher de frente, com abdominoplastia e lipada na frente, agora olha de costas. Então, imagina se eu não tivesse feito aqui. Essa é a foto do antes e essa é a do depois. Realmente. Então, assim, tem-se muito isso. Então, eu já automaticamente já faço. Vamos botar assim o meio do caminho, entre a aspiração convencional e alta definição. Existe essa alta definição, que seria o quê? Você evidenciar a estrutura muscular da pessoa, né? Há alguns colegas, eu até fiz cursos recentes e tal, que fazem, tipo assim, eu tô com um pouquinho de sobrepeso, um IMC de 30, 32, né? Que seria aquele índice de massa corporal, né? Então, perto de 30, 32, eu posso fazer uma lipo de média definição, esse paciente ser orientado a reduzir o peso, e quando reduz medida, que você vê o resultado, então por isso que eu digo, você tem que saber muito bem separar, né? Esse sim, esse não, entendeu? Selecionar o paciente. Esse paciente depois vai reduzir um pouco o peso e depois eu venho e faço então a lipo de alta definição. Isso pode ser feito. Então existe toda uma técnica onde você vai, na verdade, estruturar vamos dizer assim, estruturar não, mas evidenciar. Por exemplo, o músculo dos gominhos, né? Que são os retos abdominais. Eu ia perguntar isso. Músculo da onde? Dos os gominhos. retos abdominais, que são os músculos centrais do abdômen, né? Dos gominhos, né? Dos malhadores. Você pode fazer um corpo que a pessoa não malhe e parece que ela malhe? É isso? Pois é, pode fazer, mas não é o paciente ideal. Tá. O paciente ideal não é esse. O paciente ideal a gente chama de mesomorfo, né? Então, esse é o paciente que ele malha e que não evidencia a musculatura. Tem sempre uma gordurinha aqui, outra acolá, e que se você faz a lipo HD, você vai deixar bem definido e marcado essas áreas que realmente sobressaem mais a musculatura. Então, por exemplo, nos retos abdominais, eu vou fazer aquela curvinha chamada linha semilunar, né? Então, nessas áreas eu vou deixar um pouco mais fundo. Na área central do abdômen, acima do umbigo, eu vou deixar um pouco mais fundo. Nas áreas laterais aqui, tem muitas pessoas que fazem muito aquela abdominal lateral, né? Então, virando o corpo sempre para o lado. Então, há uma hipertrofia do músculo aqui na lateral, correto? Então, eu vou ali, vou lipar mais na área inguinal e acima dessa área muscular. Então, eu vou evidenciar. Nas costas, eu vou fazer uma lipo onde eu vou evidenciar mais aquela estrutura muscular que tem logo acima do osso do sacro ali, no final da lombar, né? Então ali eu vou definir aquela musculatura paravertebral ali. Eu vou na área mais acima, no tórax, eu vou fazendo um V seguindo o desenho do músculo. Então, isso tudo você coloca como o músculo fica mais definido. Mais definido. E você pode também pegar essa gordura que você lipar, você pode fazer enxertos. Então, você pode inserir essa gordura na região do ombro, né, que é o chamado deltoide, o músculo deltoide. Você vai dar um volume mais harmônico. Você pode colocar também no bíceps, no tríceps, né? Você pode colocar dentro do, assim, entre, né, o músculo peitoral ali.
Gente, os homens devem adorar isso aí. Não é não? Então, Deixa eu perguntar. essa ideia que a gente tem que mulher que gosta de cirurgia plástica, gente, Homem esses também homens gosta, devem né? adorar Homem gosta. isso, gente. Na verdade, assim, eu tive a minha formação em cirurgia plástica em Belo Horizonte, né? E quando eu voltei para o Espírito Santo, que eu fui, eu fui criado aqui, né, em Vitória, e quando eu voltei, foi impactante porque a gente recebia lá em Belo Horizonte muitos pacientes de Vitória, homens, né? Então a clínica tinha, geralmente era assim, juízes, promotores, entendeu? Pessoas muito conhecidas, né? E que queriam a privacidade da informação, então iam lá e faziam. Mas Belo Horizonte, naquela época, já tinha uma procura tão grande de homens pela cirurgia plástica. Tive um colega que, mais a coisa de 200, 300 metros da clínica, montou uma clínica somente para homens. Olha! E bombava. Beleza. A agenda dele sempre full, sempre cheia. Quando eu vim para cá, foi impactante, porque eu vi que os homens tinham um certo estigma à plástica masculina, voltado para a sexualidade, entendeu? Então, isso, graças a Deus, isso foi mudando, né? Graças a Deus. Houve uma mudança de mentalidade social e hoje os homens estão procurando lipoaspiração, abdominoplastia. Eu faço muito ginecomastia também, né? Que é o aumento mamário no homem, né? Então, você tem que fazer a retirada dessa glândula, ou lipomastia, que seria lipar, né? Porque houve uma lipoginecomastia, né? Que não é glandular, é gorduroso. Pessoas que ganham muito peso têm, né? Então você vai fazer ali a lipoaspiração também, deixando esse homem satisfeito consigo mesmo, né? Doutor Renato, tem uma pergunta. A pessoa que tem um culote grande, ela quer diminuir o culote, ela vai fazer a lipo. Ela vai ficar com uns sulcos onde é feita a lipo? Não, se houver flacidez da pele, esses, vamos apelidar de sulcos, né? Seriam mais dobras por excesso da pele, e o peso da gravidade, a atração gravitacional, né, faz com que essa pele dobre sobre si mesma. Então vai dar esse aspecto visual. Pode, não necessariamente dará, porque existe a cicatrização da lipo, né? Você tem retração da fibrose na lipoaspiração. Algumas pessoas você vai ter a indicação de você fazer um lifting de coxa, né, externo de coxa. Então imagina que a gente corta na região ali como se fosse a borda inferior do maiô, do biquíni, como queira, né? Na lateral ali, então você faz a lipoaspiração, traz essa pele para cima, aliviando aquilo ali. Eu sou doida para fazer uma pergunta. Mas doida para fazer. Sim. Chegou a minha hora de eu matar uma curiosidade. Depois você cobra a consulta, tá? Chegou a minha hora. Doutor, já aconteceu de você receber no consultório alguém que chegue com a foto de um artista? Sim. Tipo assim, se eu fosse chegar com a foto do artista, eu ia falar assim, gente, eu quero bumbum de Paola de Oliveira. Eu quero. Faz pra mim um bumbum de Paola de Oliveira. Isso existe, é comum. Existe. As pessoas têm... então me fala. Existe. Me conta isso. Como é que é quando isso acontece? Então, eu sempre digo o seguinte, não é a estrutura corporal de uma pessoa não é a mesma de outra pessoa. Cada caso é um caso, cada resultado é inerente do que estruturalmente o paciente é. Então tem pessoas que chegam, isso é muito comum em prótese mamária, né? Doutor, eu queria essa mama aqui. E eu digo, bom, vou dar um exemplo, né? Eu quero uma mama encontrando bem juntinha da outra. Mas ela tem uma estrutura mamária que a implantação da mama, imagine que a mama seja um cone que Deus colocou sobre o corpo da mulher. Então, você tem a estrutura corporal e está ali fora dessa estrutura corporal a mama. Então, você vai ter uma mama mais central, um pouco mais lateral e bem lateralizada. Então, depende muito disso para você dizer dá ou não dá. Tem mulheres que têm uma distância também entre a parte medial da mama, né, onde elas se encontram, e aqui é muito distante, né? E essa pele, ela é aderida ao osso do tórax, né, o externo que a gente chama. Então não tem como eu invadir essa área, porque eu vou cortar a circulação, eu vou cortar a inervação, então eu estou criando ali
uma agressão cirúrgica Sim. que não é técnica, ok? Então eu sempre explico, e mesmo, vamos supor, eu falo sempre isso, falo, ó, se você tivesse uma gêmea univitelina, eu vou fazer a mesma cirurgia nas duas, e as duas não terão obrigatoriamente o mesmo comportamento em relação a resultado. Por quê? Porque você tem no estilo de vida uma força muito grande naquilo que geneticamente você traz. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem uma genética boa. Desisto de ter o bumbum de Paola de Oliveira. Desisto agora! Me conta, doutor Renato. Então, aí você tem uma carga genética boa, né? Você tem uma família que envelhece devagar, você tem uma estrutura cutânea boa, né? Uma estrutura de pele, uma pele grossa, uma pele firme e tal. Mas você não malha, você toma pouca água e o colágeno... Fuma, bebe. E o colágeno é amigo íntimo da água, né? Se você é fumante, né? Se você... Enfim, todas aquelas coisas que, né? Todos nós sabemos que prejudicam a saúde. E a outra pessoa, que é gêmea, segue uma vida totalmente saudável e tem essa mesma carga genética positiva a seu favor, é claro, eu vou ter resultados diferentes, discrepantes, né? Doutor, tem limite para a idade? Eu ia perguntar assim, mas ela com vergonha. Por quê? Eu quero perguntar. Porque ele ia pensar assim, ela tá perguntando para ela. Não, é sério, tem limite para a idade? Tipo, olha, eu quero fazer... a Marilene sempre fala que as mulheres têm que prestar muita atenção nos seios, porque eles caem muito com a idade, né, Marilene? Você fala isso, porque ela tem uma clínica, né, um lar de idosos, e ela observa isso nas mulheres. E aí eu fico pensando, até que idade você pode fazer uma cirurgia plástica nos seios? Você pode fazer, por exemplo, aos 80 anos? Não sei, então tem limite? Como é que é isso? Na verdade, essa linha divisória é muito tênue. Sim. Muito tênue. Então eu acho que você tem que focar mais no que a pessoa é naquela idade. Porque às vezes prejudica a coluna, né, doutor? Então... Você tem pessoas de 40 anos que, se você for fazer um check-up nessa pessoa, já está cheia de alterações. E você tem pessoas com 70 anos que você vai fazer um check-up e ela tem todos os resultados de uma pessoa bem mais nova. Porque seguiu exatamente o que eu estou falando, um estilo de vida diferente, entendeu? Vou dar um exemplo, meus avós, por parte de mãe, né, é uma família longeva. Então, meus avós andaram de bicicleta até os 75 anos. Entendi. Entendeu? Então, assim, tinham muito vigor. Minha avó faleceu com 99. Entendi. Entendeu? Então, assim, é difícil, né? Uma pessoa dessa com 70 ainda você vai considerar uma pessoa nova. Mas existem algumas nuances, é claro. E isso é muito tênue, não dá para eu definir para você aqui. Estou no limite, não estou? Fica difícil porque se torna um pouco polêmico. Depende, né, da estrutura da pessoa, se torna um da pouco vida. Polêmico. Então, assim, eu já tive paciente de 70 anos que eu fiz lipo e abdômen. Mas você olhava para ela, você dizia, essa pessoa tem 60. Entendi. E eu você me dá quantos anos? E eu já tive pessoa, você é gatinha demais, tá nova ainda, não vou arriscar sai, não. gata, sai. Para saber se eu posso fazer. Eu já tive pessoa de 70 anos que disse, olha, eu não vou fazer sua lipo. Eu vou te orientar uma nutricionista, uma academia com um personal trainer e depois nós vamos fazer apenas o abdômen. Né? Então é muito menos invasivo cortar do que a lipo? Tudo igual. Como? O abdômen seria o quê? Uma cirurgia? A abdominoplastia, sim, uma cirurgia. Você corta... Mas aí é menos invasivo do que a lipo? Não. Mas por que você falou em não fazer a lipo e sugeriu... Porque a lipoaspiração, ela é uma cirurgia que expolia também. Então, existe o sangramento natural, né, da lipoaspiração. Em torno de 30% do que você lipou, até 30%, né? Você tem uma variável, claro, dentro disso. Pode ser o nível de espoliação, né? E aí você vai somar isso num corpo que já tem um pouco mais de idade a uma abdominoplastia, que também é uma cirurgia, né, invasiva, claro. E, bom, como é que eu vou te falar? Eu acho que o feeling profissional, você entendeu? Eu tenho 25 anos fazendo plástica, então
você vai percebendo, né? Gente, a gente está falando como você falou agora há pouco. Você falou, olha, eu bato o olho numa pessoa e eu digo sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho. É isso aí. Então, assim, a gente tem isso na plástica, é muito feeling. E eu acho que a gente tem que ser muito transparente, entendeu? Pois é, a gente está falando aqui sobre idade, né? Cirurgia plástica. Assim, me incomoda muito, sabe, doutor? Eu sei que eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas, por favor, entendam isso. Mas me preocupa eu ver uma menina de 15 anos pedir aos pais uma prótese no seio, eu fico muito preocupada com isso. Eu acho que assim, a gente não pode fazer da plástica um modismo, porque Sim. não é. E a gente não pode fugir da plástica ciência. Sim. E colocar sensacionalismo. Porque são tão meninas, né? Porque não é. Sim. Sempre baseado em ciência. Tá gostando? Você tá gostando? Curte aqui, comenta aqui. Doutor Renato sabe tudo de cirurgia plástica. Falar em ciência, a sua observação, eu queria saber da sua observação. A cirurgia plástica muda dependendo das estações do ano? Tipo, olha, nós estamos em maio, o maior número de cirurgia é nariz. Nós estamos em junho. Agora é época de frio, o pessoal faz muita lipo nas coxas. Tem isso ou não? As pessoas procuram cirurgia plástica o ano todo. Sim. É porque eu vou vendo chegando o verão, as pessoas pirando, entendeu, doutor? Claro que é uma brincadeira, né? Eu brinco que a única sazonalidade que existe na plástica é o mês de abril, que é quando o pessoal não sabe quanto vai pagar de imposto de renda ainda. Bom, isso é verdade. Boa. Entregou o imposto de renda aí, pronto, dá pra eu fazer e tal. É verdade. Mas eu achava que isso variava, assim, tipo... no início do ano as pessoas fazem mais rosto, aí no final do ano querem mais corpo, não? Não, eu não posso falar por outros serviços, né? Mas a minha clínica ela tem uma procura muito grande de contorno corporal, como eu falei já no início, e tem várias pessoas que operam no mês de dezembro e várias pessoas que operam no mês de janeiro. Mas no mês de dezembro a pessoa depois não pode tomar sol, não é isso? Aí tem alguns macetinhos que a gente, né, a gente dá. Teve uma paciente que disse, quais são os macetinhos? Eu disse, opera comigo que eu vou te dar o macetinho. Doutor Renato, eu ouço referências muito boas quanto à medicina de Cachoeiro. Sim. Né? Profissionais excelentes, hospitais excelentes. Sim. Eu queria saber a sua opinião, porque eu fico muito triste quando eu ouço alguém dizer que tem que sair daqui para fazer alguma coisa. Eu acho que Cachoeiro pode suprir você de tudo que você precisa em termos de cirurgia plástica. Temos aqui excelentes... Tô certa ou tô errada? Tá certíssima. Temos excelentes profissionais em Cachoeiro, nas mais variadas áreas de atuação. Excelentes dermatologistas, infectos, clínicos. E os hospitais, as salas cirúrgicas? Muito boas. Os hospitais têm uma estrutura de retaguarda muito grande, digo, UTI, bons profissionais, né, intensivistas. A terapia intensiva em Cachoeiro, aos meus olhos, é impecável. Temos médicos aqui, sim, que é tirar chapéu mesmo, sabe? Então, a estrutura dos hospitais é muito boa e é semelhante. Às vezes você tem uma variação visual, né? Temos hospitais mais antigos e temos hospitais mais novos. Então, é claro, você vai ter visualmente uma estrutura hospitalar que parece, aos olhos, bem diferente, bem discrepante. Mas na prática não é assim. Vem cá, e quem quiser uma cirurgia aí com mestre? Eu quero mestre. Quero o doutor Renato Arquibart, é ele. Ele que vai fazer minha cirurgia plástica. Faz o quê? Procura você aonde? Então, no meu consultório, né? Temos lá um número... Pode passar? Pode agora. Nós queremos exatamente isso. É isso que a gente quer. Você quer também? Vai estar aqui, ó, para você anotar. O prefixo é 28 3517 8398. Esse é o fixo. Celular é 999870011. Também prefixo 28. Ótimo, vai estar aqui na tela. Você opera mais no sul do estado, não é isso? Mas vem gente da onde para operar com você? Então, eu recebo pacientes de Vitória,
Tenho algumas pacientes de Vitória, né, que nos procuram. Temos pacientes também de fora, né? Eu vou operar agora, semana que vem, vou operar uma paciente que está na Espanha. Tem paciente já de Portugal que fez o contato comigo, né, e vai fazer também. Já tive pacientes de Portugal, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e tem agora uma da Itália que vem também. Olha que bacana. Mais outra da Itália. A que mais me chamou a atenção é que veio uma da China. Olha Nossa, que que bacana. Ele viajou bastante, né, para chegar Puxa, aqui. doutor, pra gente encerrar, porque o nosso produtor já mandou a gente parar, Maria. Não, Regina, eu quero saber primeiro que você está usando um aparelho diferente que a pessoa não precisa de fazer cirurgia. Isso, essa era a pergunta. É isso aí também. Marilene, tava doida para saber isso, mais doida. Então, é o Renuvium. O Renuvium é uma tecnologia de plasma, né? O Renuvium, ele já existe nos Estados Unidos há 2 anos. Foi liberado pela Anvisa no segundo semestre do ano passado, e é um aparelho que eu ouso dizer, veio para ficar. Então, eu faço parte de um grupo de usuários de Renuvium. A gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente discute casos, né, de pacientes, do antes, do depois, os cuidados. E como é que ele funciona, doutor? Então, ele é... O que ele causa? Qual é o diferencial dele? É a base de gás hélio, né, e o gás hélio é gelado. Na verdade, assim, nós temos ali uma estrutura onde você tem uma que a gente chama de radiofrequência monopolar, né? Quando os dois se juntam, ele faz um jato de plasma. Então imagina o seguinte, quando eu faço uma lipoaspiração, que eu fiz essa lipo, eu tenho várias travezinhas, tá? Essas travezinhas, quando eu disparo o jato, elas encolhem. Então, eu tenho... Essas traves são os músculos, é isso? Não, é um tecido conectivo que a gente chama. Ah, tecido conectivo, tá. Então, ele encolhe. No que ele encolhe, eu aproximo essa pele do músculo. Aproximo potencialmente. Tá. Além disso, ele traz uma energia, ele dispara uma energia de calor na parte mais profunda, que é a derme profunda da pele. Esse calor estimula a formação de colágeno e elastina, ou que a paciente não tinha, ou que a paciente foi perdendo através dos anos. Então ele atua com calor e frio, é isso? Ele é uma fração de milissegundos. Mas é feito em hospital ou em consultório? Sempre em hospital. Sempre em hospital. Sempre na hora da cirurgia? E é para quê? Para tirar gordura? Não, é para firmar a pele. Colar. Ah, tá. Para tirar a flacidez. Sim. Tá. Sim. Então é o ideal para uma pessoa da minha idade. Por isso que eu digo, veio para ficar. Nós já temos. Mas é com anestesia? Com anestesia. Porque dói, né? Não é porque dói. Anestesia geral é que é a anestesia que a gente dá uma dormida assim? Aí depende muito da área que você vai atuar, né? Mas vamos dizer assim, eu vou fazer uma lipo de papada e vou passar o Renuvium na papada para encolher essa pele. E é fantástico o resultado aí. Então, nesse caso, você pode fazer com sedação e anestesia local, não necessariamente geral. Agora, eu vou fazer costas, né? Porque costas realmente dá uma diferença absurda. Aquela pelezinha famosa do sutiã que incomoda muitas pacientes. E a gente faz então a lipoaspiração ali, passa o Renuvium aqui. E aí? Aquilo fica muito firme. Tem pacientes aí com 15 dias de operado que você não consegue beliscar a pele das costas. Na cintura, idem. Entendeu? Você pode usar interno de coxa. Tem mulheres que têm uma flacidez no pubis, né? Na região do pubis ali. E essa pele está muito soltinha. Aí a gente faz o Renuvium ali também para firmar essa pele. Entendeu? O braço. Nossa, sensacional, braço gente. tem alguns casos que... Sensacional. Eu digo alguns casos porque, assim, como eu disse para vocês, é ciência, não é milagre. Então, assim, tem pacientes que vão fazer uma avaliação de abdômen, eu quero fazer Renuvium. Eu digo, olha, a sua indicação é abdominoplastia. Então, ele não é um substitutivo. Agora, existe a paciente que fica no tipo borderline, que a gente chama na medicina, ou seja, ela não tem uma indicação de abdominoplastia absoluta, mas também eu vou deixar só na lipoaspiração uma pele que pode retrair ou não. Sim. É o caso perfeito para um Renuvium, por exemplo. Ou pacientes que fazem lipoaspiração e tem já uma flacidez de pele. Então, vamos dizer assim, eu vou matar 2 coelhos com a cajadada, eu vou fazer essa pele retrair mais rápido,
mas também vou dar a ela a oportunidade de produzir colágeno e elastina, que vai até o 9º mês. E você pode fazer o renúvio em qualquer região do corpo Então, ou não? Já existem protocolos, eu vou brincar aqui, do pescoço para baixo. São protocolos já liberados, porque assim, eu faço parte do grupo também nos Estados Unidos. Então, esse grupo americano, ele é o grupo que comanda todos os grupos de renúvio a nível planeta mesmo. Então, temos pacientes, temos colegas da Itália, temos colegas da Espanha, da França, da Alemanha, que são usuários de renúvio. É o cara ou não é? É o cara, pô, eu falo isso. Ele é o cara. É isso. Tá vendo que a gente traz pra vocês? Já tô com vontade isso. de fazer esse renúvio. Não é? Então, lá já temos agora o protocolo, já foi liberado nos Estados Unidos. Né? E quando a FDA libera, então já temos... Mas liberou pra quê? Pra rosto? Pra rosto, pra terço médio facial. Então tem aquela paciente que teria indicação do que a gente chama de mini lift, que é quando você puxa um pouquinho aqui, vai tirar uma faixazinha de pele apenas, não tem que fazer coisa maior. Né? Ou tem aquela paciente que tem, a papada já está liberada, né? Tem a gordura aqui, mas tem flacidez também, que você iria lipar e tem que puxar essa pele para cá, né? Então, eu passo somente o renúvio, eu faço a lipo e passo o renúvio. Aqui, terço médio facial, eu faço a lipo e passo o renúvio. Já estou me vendo com agora renúvio, já gente. temos um protocolo. Já estou me vendo. E temos agora um protocolo que já está em andamento, deve ser liberado ainda, acredito eu, até o 1º semestre do próximo ano, um protocolo de aplicação do renúvio em pálpebra. Aí eu tenho uma pele sobrando na pálpebra, eu não vou precisar fazer uma blefaroplastia, eu vou simplesmente usar o renúvio na pálpebra para retrair essa pele. Esse protocolo, ele é baseado em ciência, como eu falei, então ele não é mágico. Vão ter pacientes que estarão indicadas para esse tipo de situação, mas terão pacientes também que, olha, o excesso de pele aqui é tão grande que vai ter que ser realmente com blefaroplastia essa retirada. Mas às vezes existe a paciente que tem muita pele sobrando na pálpebra superior, mas não tem praticamente nada na pálpebra inferior, que você vai tirar um mínimozinho. Então você vai poder usar, por exemplo, as duas indicações, né? Cirurgia em cima e somente o renúvio embaixo. Aí são coisas que não dá para eu ainda dizer com mais detalhes, porque o protocolo não foi aprovado. Aonde você vai para operar, você carrega? É um aparelho que você carrega? É um aparelho. Uma mala assim carregando? Eu tenho uma case, né? Que tem que ser uma case bem reforçada, com bastante estrutura anti-impacto, né? Para transportar com segurança o aparelho. Mas ele não é algo muito grande, não. Ele tem aí, vamos dizer, nas suas medidas, 40 por 50, mais ou menos isso. Não precisa de um aparelho enorme, é leve, né? Eu só preciso da bala de gás. Aí eu já deixo. E você está usando bastante já esse aparelho? Já. E eu tenho pacientes que estão vindo para fazer, pacientes de Vitória estão vindo para fazer, pacientes que a gente está aqui com o 2º aparelho no estado, né? O 1º aparelho é de um grande amigo meu, que é em Vitória. Mas tem aquela coisa, tem paciente que é de Vitória, mas não se conhece, porque eu atendia em Vitória, né? Eu operava em Vitória. Agora você opera só em Cachoeira? Sim. Porque não tem condição de ficar eu fiquei um bom tempo assim, indo e vindo. E chega uma hora que você fala, não, eu preciso de uma qualidade de vida melhor o paciente vir, mais fácil. Sim. E Vitória é um pulinho, né? E aqui a gente tem toda a estrutura, e mesmo para esses pacientes que são de fora, né? Você opera na Santa Casa e na Unimed? Eu opero Santa Casa, Unimed e Evangélico. Atualmente, nesses todos 3. locais. Nesses 3 eu opero atualmente. Né? Então, confere aqui agora o telefone do Dr. Renato. É só ligar e marcar, agendar. Ele é o cara, não é? Falei pra vocês, a gente não se engana. Nossa, amei a entrevista. Boa. Mas nosso produtor tá mandando a gente encerrar, porque ele corta a nossa palavra, né, Marinho? Doutor Renato, que prazerzão. O telefone, normalmente, você já está colocando tá aí, Marinho? Na tela. Vai aparecer na tela o telefone do Dr. Renato. Ótimo. Aí, mas peraí, tem uma dica também, doutor Renato. Você pode encontrá-lo lá no Instagram. Isso. Endereço? Doutor, tudo minúsculo. Doutor.Renato Harkbart. Harkbart eu vou ter que soletrar. Harkbart. Aqui, ó, na nossa telinha já tem o nome. Renato Harkbart. E aí ele faz vídeos, ele explica, você pode fazer perguntas. Ele é multimídia, já percebi isso aí. Ele é maravilhoso. Multimídia é ótimo. Não é à toa que a gente esperou tanto para essa entrevista, para dar essa para vocês, tá bom? Doutor Renato, prazerzão.
ter Foi você ótima a aqui. entrevista. Né? Muito obrigada. A gente ficou muito feliz, valeu a espera e volte sempre, sempre, sempre. Obrigado. Início do ano ele está de volta aqui com a gente, Marilene. Ele vai voltar. Só me convidar, será um prazer. Então tá, grande abraço para você que está em casa. Anote aqui o endereço do Instagram do Dr. Renato, o telefone do Dr. Renato, tá tudo aqui ó, na telinha para vocês. Beijo.